Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! As sombras instigam nossa curiosidade desde épocas remotas. Elas são usadas como instrumentos de medição de tempo e de distância e, em diversas ocasiões, possibilitaram o avanço do conhecimento científico. Aspectos importantes e efeitos inusitados das sombras estão presentes na palestra Sombras da Luz Solar, do professor Fernando Lang. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS realiza palestras que visam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos desses encontros você acompanha aqui, no programa Simplifísica. Bem, como o nosso tema é sombras da luz solar, eu tenho que, para iniciar, falar um pouco sobre o movimento do Sol no céu em Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul, porque as latitudes extremas do Rio Grande do Sul, o que vale para Porto Alegre vale aproximadamente para todo o Rio Grande do Sul. Então, as considerações que eu vou fazer aqui, que estão contextualizadas com Porto Alegre, mas elas são gerais para o Rio Grande do Sul. Nós estamos nos aproximando de um momento importante, que é o solstício de inverno. Nessa data, do dia 22 de junho, aproximadamente, o Sol nascerá a 27,4 graus para dentro do quadrante nordeste. Ele vai se elevar, atingindo altitude máxima de 36,5 graus ao meio-dia. Esse é o momento, o meio-dia é o momento em que o Sol se encontra mais elevado no céu, e no solstício de inverno ele se eleva apenas 36,5 graus aqui em Porto Alegre. Nós passamos recentemente por uma outra data solar importante, que é o equinócio do outono, que aconteceu, ele acontece sempre em torno do dia 21 de março. Nesse momento, o Sol nasce exatamente a leste. E se põe a oeste. É o único dia, quer dizer, só tem 2 dias no ano, que são os equinócios, em que funciona aquela regra que as crianças aprendem, de estender a mão para o nascente e ter o leste. Em qualquer outro momento do ano, isso é uma aproximação. Outra data importante é o solstício de verão. No solstício de verão, o Sol nascerá a sul, e ao meio-dia ele não atingirá o zênite. Em Porto Alegre o Sol nunca passa pelo zênite. A elevação máxima do Sol em Porto Alegre é 83,5 graus. Quer dizer, nós nunca, ao meio-dia, teremos o Sol sobre a nossa cabeça. Bom, isso tem uma implicação importante. Eu estou aqui representando uma estaca cravada sobre um terreno horizontal. As sombras aqui em Porto Alegre ao meio-dia sempre estarão apontando para o sul. E essa estaca sempre projetará a sombra. As sombras serão muito longas no inverno, muito mais compridas do que a altura da estaca, e no verão elas serão mais curtas, mas sempre haverá sombra, mesmo ao meio-dia, atrás da estaca. E a conclusão nesse momento é o seguinte: dessa forma, em Porto Alegre, as sombras da luz solar são alongadas para o sul sempre, durante todo o inverno e em boa parte do verão. E agora eu vou mostrar algumas coisas bem concretas, e algumas das coisas que eu vou mostrar, eu vou começar mostrando sombras da luz solar no Parque da Redenção. Árvores isoladas, como por exemplo as palmeiras que a gente encontra ali ao lado do monumento do expedicionário, elas marcam nitidamente a orientação norte-sul, leste-oeste. Aqui eu tenho uma foto do tronco da palmeira na face norte e aqui a face sul. E é fácil de entender por que a palmeira tem essa face completamente diferente dessa.
Porque essa face aqui nunca recebe sol. Tá? Ok? Ela está isolada, ela poderia receber sol, mas ela efetivamente nunca recebe, exceto nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde no verão. Isso vai determinar que a face sul esteja coberta, né, de musgo, líquens, assim por diante. Né, e a outra face seca. E aqui, né, eu estou mostrando a face oeste. Né, e com um pouco de boa vontade, vocês até discernem ali uma linha, né, que separa a parte norte da parte sul. E rochedos, né? Aqui nós temos um rochedo lá na Redenção, num campo daqueles, tá? E o rochedo pode receber sol, mas não recebe. Essa é a face norte. A face sul, ela está marcada, porque ela tem umidade, tem líquens, assim por diante. Né? Aliás, vejam, essa foto foi feita perto do meio-dia. Tá? E tem sombra, tá? Porque é a face sul. Tá? E essa face nunca receberá luz solar. Não é para menos, gente, que os alpinistas, quando escalam montanhas, frequentemente se diz coisas do tipo, escalei a face tal da montanha. Às vezes a montanha é igualmente escarpada. Por todas as faces dela, as escarpas são semelhantes. Tá? Mas tem uma face que é mais, desafia mais. Tá? Que é a face que não recebe sol nunca. Que aqui, para as nossas montanhas no hemisfério sul, tá? É a face sul da montanha. Tá? Lá no hemisfério norte será a face norte da montanha. Eu vou mostrar uma outra coisa, ainda lá no Parque da Redenção. Tá? Esse aqui é um caminho que conduz lá da Oswaldo Aranha até o auditório Araújo Viana, e eles balizaram esse caminho com toquinhos de madeira. Cada toquinho desses, funciona como uma bússola, tá? Nos dizendo qual é o norte e qual é o sul. Tá? Aí vocês têm, por exemplo, um toquinho desses, a face sul dele, né, de novo úmida, coberta de musgo. Bom, qual é a orientação ideal das ruas em uma cidade? Tá? Eu vou mostrar duas cidades no Rio Grande do Sul planejadas. Uma com uma excelente orientação solar, tá? Que é Erechim. Tá? Erechim é uma cidade que foi planejada, tá? Depois eu vou discutir por que essa orientação das ruas é adequada, tá? E vou mostrar uma outra cidade, tá? Planejada também, tá? Com orientação solar terrível, tá? Ijuí. Ijuí, as ruas estão exatamente orientadas na direção norte, sul, leste, oeste. Essas fotos eu baixei do Google Earth e dá para ver que realmente eles fizeram, né, e isso foi intencional. Vamos olhar mais de perto. A que hora será que foi batida essa foto? Isso dá para saber, de manhã. Né? De manhã, porque basta olhar as sombras dos edifícios. Né? O sol nasce a nordeste, né? Ou até a leste, se fosse no equinócio, mas então é em alguma hora da manhã. Por que essa orientação é terrível? Imaginem que vocês moram em Erechim, tá? Nesse lado aqui da rua. Quando as fachadas das casas nesse lado pegarão sol? Nunca. Nunca. Ok? Porque as fachadas que estão aqui assim, ó, estão voltadas pro sul. Tá? Bom, eu até quero sol na frente da minha casa, mas eu não quero sol o dia inteiro também. Imagine o sujeito que mora do outro lado da rua no verão. Tá? Ele tem sol o dia inteiro. Ok? E aí a gente entende por que a orientação das ruas de uma cidade, né, não deveria ser essa que a gente está vendo em Ijuí. A orientação ideal, né, é as ruas inclinadas em relação a essas direções. Né? Vamos voltar lá para a Paris Gaúcha. Né?
Notem que não tem nenhuma rua em Erechim, e provavelmente isso foi intencional, não tem nenhuma rua em Erechim na direção norte-sul, leste-oeste. Tá? Ok? Se as ruas estão inclinadas, tá? Elas permitem, tá? Que de manhã a gente tenha sol num lado, de tarde tenha sol do outro lado.